Bom dia, meus irmãos, bom dia, amigos, ouvintes. Estamos iniciando mais uma vez uma escola bíblica dominical e hoje o tema que nós vamos abordar vai ser a Bíblia e o comportamento cristão. Nosso objetivo é trabalhar esses textos ou os textos da Palavra de Deus com relação ao comportamento familiar, com relação ao comportamento na igreja e com relação ao comportamento na sociedade. Como textos complementares, nós vamos ter Deuteronômio 6, de 5 a 9, teremos também 2 Timóteo 3, de 14 a 17, Salmos 119, 7, 16. E como texto básico, nós vamos usar 1 Tessalonicenses, praticamente os 5 capítulos, passando pelo capítulo 1, 4 e 5. Para início, vamos fazer uma oração ao nosso Pai, ao nosso Deus, para que Ele nos capacite a explanar a Sua palavra, não só explanar, que Ele capacite a que nós venhamos a ouvi-la, e não só a ouvir a palavra de Deus, mas também colocar em prática todos os conhecimentos e as sabedorias que estão contidas neste livro. Deus querido, Deus amado, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra, de abrirmos a Tua Palavra e extrairmos delas a Tua sabedoria, os Seus entendimentos, os Seus conselhos, as Suas instruções. Que nós possamos fazer bom uso dela, que nós possamos pôr em prática após o entendimento. Esteja conosco. Em nome de Jesus, oramos. Muito bem, meus irmãos, amigos, ouvintes. Eu queria iniciar lendo Salmos 119, do verso 7 até o verso 16. É um texto maravilhoso, muito lindo, que fala sobre Deus falando conosco e nós tendo comportamentos que agradam a Deus através do estudo da sua palavra também. Diz lá, em Salmo 119, de 7 a 16, render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Que texto maravilhoso, não? Onde diz que nosso caminho poderá ser bem ajustado, bem feliz, se nós observarmos a palavra de Deus. Nesses momentos de reclusão em que nos encontramos, eu estava outro dia ali na minha cozinha, dando uma olhada nos armários que preciso fazer um reparo. Comecei a verificar, aqui onde eu moro, quantas coisas Deus tem me concedido de bênçãos materiais, quantas coisas ao longo desses anos, após a minha conversão, após a minha juventude, quanto de roupa, de móveis, de conforto, Deus tem me concedido. Fiquei pensando nisso, falando, Deus foi maravilhoso, não é? E continuando nessa meditação, aprofundei um pouco mais ela e lembrei da minha família, os meus familiares, não é? Cunhados, sobrinhos, mãe, irmã. Fiquei lembrando de quantas bênçãos Deus me concedeu nesta vida. Um pouco mais profundo, lembrei da minha família mais próxima, minha esposa querida, meus filhos amados. Quão bom é conviver com eles, até nesses momentos de reclusão, quão agradável tem sido.
como Deus foi bondoso, quantas coisas Deus me tem concedido. É importante nós fazermos uma análise sobre isso. E depois eu fiquei pensando quem era o Celso e quanto o Celso se afastou do velho homem. E quanto o Celso caminhou em direção à imagem de Jesus Cristo. Não sou perfeito, mas eu tenho que reconhecer que grande obra Deus tem feito na minha vida, desde o início da minha carreira cristã até agora. E não posso negar que esta obra foi feita através do Espírito de Deus, do auxílio da igreja e do estudo profundo, sério da palavra de Deus e colocação em prática das orientações. Quão bom foi Deus ter trabalhado na minha vida desta forma e ter me concedido ao longo desses anos uma imagem mais próxima de Jesus Cristo e um afastamento do velho homem. As famílias que consegui, que Deus me concedeu, na verdade, os bens, quão agradáveis têm sido os caminhos do Senhor, quão fiel Ele é. E, baseado neste pensamento, nesta meditação, eu gostaria de fazer um estudo sobre como a palavra de Deus pode impactar na vida pessoal, na vida familiar, na vida junto à igreja, na vida junto à sociedade. Não vou contar das minhas particularidades, histórias particulares, mas vou me debruçar na palavra de Deus numa igreja na cidade de Tessalônica, que se mostrou muito crescida em muitos aspectos, edificada em outros tantos. Então nós vamos dar uma estudada no livro, na carta aos Tessalonicenses, escrita por Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, e verificar nela como Deus trabalha. Nós temos ouvido constantemente, até nos nossos cultos, que a graça, na situação mais adversa que possa existir, uma pandemia inclusive, que Deus se agrada de nós, que Deus nos consegue bênçãos. E então, nós temos que reconhecer, parar e pensar um pouquinho, cada um de vocês, pare e pense um pouquinho na sua vida, o que Deus, ao longo desses anos, com tantas dificuldades, tem concedido, bênçãos materiais, com certeza, bênçãos familiares, com certeza, bênçãos espirituais, bênçãos profissionais, bênçãos espirituais no sentido do desenvolvimento e a imagem de Jesus Cristo, um caminho à imagem de Jesus Cristo. Pense um pouquinho quanto você deixou do velho homem e quanto caminhou para a imagem de Jesus Cristo. Deus fez esta obra. Isso é maravilhoso, nós não podemos deixar isso de lado. Em Tessalonicenses, nós vamos ver esta realidade. Primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 1, quando Paulo começa a se apresentar, das boas-vindas, saudações, na sua carta, no verso 3, ele faz uma análise muito resumida, mas de profundidade enorme. Ele diz assim, Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que texto espetacular! Paulo tinha feito um trabalho de evangelismo com seus companheiros, baseado nas sinagogas onde haviam judeus e gregos, e aonde nesta igreja, através das sinagogas, foi pregado o evangelho, as pessoas se converteram, criou-se uma igreja, a partir dela outros se converteram, e Paulo teve que viajar, se distanciando dela. Ao se distanciar dela, como pastor, ele se sentiu
preocupado em fazer algumas recomendações, instruções, mas ele começa a sua carta reconhecendo o quanto em tão pouco tempo esses irmãos cresceram. Isso é espetacular. É muito maravilhoso. Ou seja, Deus concedeu àqueles irmãos um crescimento em curto espaço de tempo. E as três áreas de crescimento aqui são fé, amor e esperança em Jesus Cristo. A fé, ele fala, uma fé operosa, uma fé frutuosa, uma fé de ações, uma fé que pratica, uma fé que age. O amor, um amor mais sublime, é o amor de dedicação, de entrega, de perda, de levar em conta o próximo como mais importante do que muitas coisas na sua vida particular. E a esperança firme. Eu ficaria muito alegre em ouvir palavras como essa, tanto para a minha igreja quanto para a minha vida. Uma fé operosa, de ação, um amor dedicado, de entrega, renegado, não é? Uma esperança firme em Jesus Cristo. É espetacular. É fantástico. Com uma igreja em tão pouco tempo, através do estudo das palavras dos apóstolos, das escrituras, do conhecimento e desenvolvimento, eles passam a ter um comportamento espetacular. Tão espetacular e tão importante. Vamos lembrar que esta igreja, esta cidade se localiza ao norte, atual Grécia, mas ela tem um efeito para a atual Grécia toda, ao norte, ao sul, Macedônia. Um espetáculo. E diz lá, está escrito lá nos versos 6 e 7 desse mesmo capítulo 1, nas palavras de Paulo, ele diz assim: com efeito, vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Nesses três pontos importantes de fé, de amor e de esperança em Cristo Jesus, esses irmãos de Tessalônica começaram imitando os apóstolos de Jesus Cristo para então se tornar modelos. O seu comportamento se torna modelo. Que espetáculo! Não sem tribulação, mas sim com alegria. Com alegria, dentro da tribulação, imitando ao Senhor Jesus e sendo modelo para os irmãos de outras igrejas, comunidades. É um espetáculo. Fico maravilhado de ver esse trabalho que Deus fez nesta igreja. Mais à frente, Paulo, já no capítulo 4, como pastor que ele verifica algumas situações que podem e já causam problemas. E então mesmo esses irmãos crescidos na sua fé, na sua esperança e no seu amor, têm alguns conselhos. São três áreas aqui que são abordadas no capítulo 4. Uma área é com relação ao corpo, à sexualidade. Outra área é com relação novamente ao amor fraternal e outra com relação ao comportamento em sociedade e uma vida digna. É interessante essa análise que Paulo faz dessas três áreas. Vamos lembrar que a sociedade tessalônica, né, greco-romana, ela, naquela época, a orientação sexual
era muito ruim e diferente do que Deus espera de nós com relação a esta área. E a sociedade, eles estavam na sociedade, e eles precisavam se afastar cada vez mais dessa orientação errada sexual. E Paulo, é claro, falando de capítulo 4, de 3 a 7, começando do 3, né? Pois é a vontade de Deus a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ele vai falar sobre a lascívia, sobre outros comportamentos, mas o seu corpo tem que ser santificado e ser um corpo honrado para o Senhor Jesus. Então esse é um alerta àquela igreja que não estava tudo perfeito, mas tinha que continuar a caminhada para ter um comportamento adequado. Mais à frente, Paulo vai falar do amor fraternal e novamente ele elogia aquela igreja. Ele fala assim, no tocante ao amor fraternal, no verso 9, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído, que deveis amarmos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Não terminou. A obra nosso padrão é Jesus Cristo. O amor deles é notório naquela região, é especial. Mas é necessário que eles continuem crescendo, aumentando o seu amor fraternal. E mais um conselho interessantíssimo de Paulo está de 14 a 22, não, vamos falar do verso de número 11 a 12, que depois ele vai progredir mais à frente, sobre até o 12 mais ou menos, não é? O que acontece naquela igreja? Eles tiveram um entendimento errado sobre a orientação de Paulo. Eles entenderam que, nas palavras de Jesus e de Paulo, o tempo estava tão próximo que era agora. Aquela geração não iria morrer antes de ver Cristo voltando. Esta interpretação errada das palavras de Jesus e de Paulo levou-os a ações erradas, a comportamentos errados, porque mal compreendida foi a instrução. E o comportamento que eles tiveram foi pararem de trabalhar, dividirem seus bens e aguardar. Sem produzir, sem trabalho, distribuindo tudo e não cuidando da sua vida particular. E o que Paulo fala é, no verso 11 e 12, a orientação é: progredirdes cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. É mais que uma instrução, uma ordem. De modo que vos portei com dignidade, para com os que de fora e de nada venhais a precisar. Não se inquietem com o retorno de Cristo, porque só o Pai sabe, como nas palavras de Cristo foi informado. O que vocês têm que fazer agora é trabalhar, cuidar da própria vida, além de amar os irmãos, evidentemente, mas ter o bastante para vocês e para distribuir. Diligência, trabalho, operosidade, não acabou. Estamos neste mundo, temos que continuar e até o ponto que a sociedade vai nos ver como dignos, homens dignos, mulheres dignas, porque se importam com a sociedade também. Depois desses 3 conselhos de Paulo, no capítulo de número 5, de 14 a 22, haverão várias instruções, na verdade do 12 a 22, capítulo 5, de 12 a 22, várias instruções acerca de vários comportamentos importantes que eles devem ter. Entre eles respeitem, considerem muito importante os líderes que trabalham entre vós. A liderança da igreja
tem que ser valorizada e respeitada. Isto é muito importante. A orientação de Paulo. Não sejam omissos com relação aos erros dos irmãos. Exortem eles. Não só exortem aqueles que estão submissos, mas aqueles que estão desanimados, consolem eles. Aqueles que estão fracos, amparem. E tenham um ânimo, um longo ânimo com aqueles irmãos todos. Paciência, trabalho. Isso tudo está registrado no verso de número 14. No verso de número 15 não sejam vingativos. No 16, estejam sempre alegres. Alegrem-se. No 17, orem sem cessar. 18, deem graças em tudo. Coisas boas, coisas ruins, dores e alegrias. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não apagues o espírito, não cometam atos, não tenham atitudes e pensamentos que venham a apagar o Espírito de Deus que está em vocês. Não desprezem as profecias, julguem todas as coisas, analisem as coisas antes de tomar atitudes. E dentro das análises que vocês fizeram baseados nas outras escrituras, absorvam e retenham o bom. E afastem do que é mal. Paulo tem uma preocupação. E nós temos que olhar esse texto de Tessalônica, aos Tessalonicenses, e verificarmos o que temos que fazer para estarmos mais próximos de Jesus e mais distantes do velho homem. É um progressivo, por isso a palavra de Deus está aqui disponível a nós para entendermos e praticarmos. Lembrem-se, Paulo elogia todos os benefícios, as virtudes dos irmãos de Tessalônica, avaliam aquilo que estava mais ou menos, que estava ruim, que estava bom, instrui em vários detalhes diários, práticos do dia a dia, para que eles se portem dignamente como o Senhor o espera. E por fim, para nós concluirmos, nós vamos para o verso de número 23 e 24, no capítulo 5, que Paulo fala o porquê que Tessalônica, os irmãos em Tessalônica, se desenvolveram, porque nós, aqueles que já fizeram uma análise prévia, tudo aquilo que Deus concedeu a vocês de benefícios espirituais em direção à imagem de Cristo, como é que vocês conseguiram isso? Estudando a palavra de Deus, sim, mas vejam o operador, a causa deste crescimento e edificação. Verso 23 e 24 diz assim: o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus é fiel, Ele prometeu que faria isso conosco. Reconheça o quanto Deus já fez na sua vida. Verifique o quanto você precisa caminhar com Ele ainda, para crescimento e edificação. E que Deus nos conceda, como aos irmãos de Tessalônica, voltando lá no início do texto, uma fé operosa, com muitos frutos, um amor de dedicação e entrega, e uma esperança firme, baseada na palavra de Deus, bem firme, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus possa nos abençoar continuamente. Vamos fazer uma breve oração. Deus amado, Deus querido, obrigado por ter nos dado a oportunidade de mais uma vez estudar as Tuas palavras, que nós possamos colocá-las em prática. E muito obrigado por todo o crescimento que a Tua igreja tem conseguido, que particularmente os irmãos têm conseguido, eu e minha casa também temos conseguido. Agradecemos porque foi fruto da Sua fidelidade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Um bom domingo, meus irmãos.